Volume 29. Capítulo 199. A felicidade de Tan San e Xiao Wu. Noivado. Tan Xiao escrutinou Tan San com o olhar por um bom tempo. Então disse lentamente: Bom. Muito bom. Muito bom. Vocês jovens têm as suas próprias soluções. Isso é algo que eu e seu pai jamais pensamos naquela época. Você está certo. Se realmente conseguirem voltar da ilha do Deus do Mar, vocês terão despertado seu potencial de verdade. Vá. Você tem o meu apoio. Tan San perguntou com cautela. Tio, com o que nós precisamos tomar cuidado na ilha do Deus do Mar? Tan Xiao abaixou a voz. Com apenas uma coisa. Não matem nenhum habitante da ilha. Na verdade, os mestres dos espíritos do mar em sua maioria têm uma natureza gentil. Apesar de repudiarem os estrangeiros, é só até o ponto de quererem expulsá-los da ilha. Eles não tomarão a iniciativa de matá-los. Mas se vocês matarem alguém primeiro, a situação vai ser diferente. A represália deles não é algo que vocês seriam capazes de aguentar. Tirando isso, tomem cuidado com as bestas espirituais do mar. Apesar de elas também terem uma disposição mais pacífica, com certeza não há falta de bestas ferozes entre elas. Além disso, por ser difícil conseguir estimar seu nível, vocês precisam ser prudentes. Pequeno San, me siga. Como que os anciãos já reconheceram formalmente sua identidade? Já deve ser hora de passar algumas das habilidades secretas da seita para você. Esse conjunto de habilidades foi criado pelo seu bisavô. Mesmo que o seu martelo céu claro não tenha anéis de espírito, com isso você ainda terá mais uma forma de se proteger. 10 dias depois. Floresta do Pôr do Sol. Xiao estava deitada nos braços de Tan San, enquanto o cenário passava voando por eles como um raio. Ela dormia profundamente, com as duas mãos em volta do pescoço dele e o rosto charmoso encostada no seu peito. Tan San a carregava com uma mão segurando seus ombros e a outra sob suas finas pernas de jade. Sua bela trança de escorpião estava enrolada nela mesma. As 8 lanças de aranha impulsionavam Tan San com velocidade pela densa floresta. Suas memórias dos arredores eram muito boas. Ele conseguia se lembrar com clareza da direção que devia seguir sem nem precisar usar os olhos. Tendo chegado a um lugar cheio de grama azul prateada, Tan San se sentiu como se fosse um pássaro no meio do céu ou um peixe no meio do mar. Se o grande oceano pudesse ser chamado de o paraíso dos mestres dos espíritos do mar, então a floresta com certeza era o seu domínio. Se ele encontrasse Qian Renshui em uma floresta, Tan San certamente seria capaz de derrotá-la. Porque esse era o seu mundo. Contando com a conexão mental entre o domínio azul prateado e a grama azul prateada ao redor, Tan San conseguiu diferenciar com clareza as formidáveis bestas espirituais em volta e conseguiu passar por elas com facilidade, avançando sem encontrar problemas. Apesar de cruzar com algumas bestas espirituais no caminho, Tan San aproveitou o efeito do domínio azul prateado para tornar sua aura igual à da grama azul prateada, se escondendo sem chamar a atenção de nenhuma delas. Um pulo das 8 lanças de aranha os fazia avançar pelo menos 10 metros. Tan San abaixou a cabeça para olhar para Xiao Wu em seus braços e não conseguiu evitar abrir um pequeno sorriso. Garota tola! Nós estamos indo ver os seus sogros.
Você deve ser a pessoa menos nervosa do mundo ao se encontrar pela primeira vez com os sogros. Seu sorriso estava repleto de amor e seu coração cheio de ternura. Apesar de não fazer muito tempo que Tan-san havia deixado seus pais, ele ainda sentia muita falta deles. Ele já havia feito vários planos. Assim que o rol dos espíritos fosse destruído e ele se vingasse por seus pais e Xiao Wu, ele a levaria para morar ali e fazer companhia para seus pais. Sob os efeitos do poço de gelo de fogo em Yang, o tempo que sua mãe levaria para se recuperar foi substancialmente reduzido. Mas ainda assim, era uma dúvida se seu pai seria capaz de vê-la nessa vida. Mas independente disso, ele acompanharia seu pai nessa espera. Ele acreditava que um dia, sua mãe com certeza voltaria à vida e nessa hora, sua família finalmente seria reunida. Por fim, Tan-san avistou a montanha e acelerou como uma flecha voltando para casa. As 8 lanças de aranha de repente se dobraram. Então exerceram força para empurrá-lo por dezenas de metros no ar. A habilidade de voar do osso da perna esquerda do Imperador Azul Prateado foi ativada e no momento em que o impulso do pulo desapareceu, ela começou o fazendo disparar na direção do pico da montanha. Protegida pelo domínio azul prateado de Tan-san, quer fosse o veneno produzido por Dugubo ou a atmosfera do próprio poço de gelo e fogo em Yang, nada era capaz de ferir Xiao Wu. De fato, agora até o próprio corpo da Xiao Wu já era capaz de bloquear os efeitos do poço. As 2 grandes ervas imortais não a ajudaram a apenas recuperar sua forma humana. A atmosfera peculiar gerada pelo poço de gelo e fogo fez a mente de Tan-san tremer, até onde os olhos alcançavam. As plantas crescendo em volta daquela lagoa pareciam ainda mais exuberantes. Um homem com um braço e uma perna estava parado ali, com um olhar gentil voltado para a direção deles. Pai! Tan-san gritou, esquecendo um pouco de manter sua postura e acordando a Xiao Wu em seus braços. As 8 lanças de aranha em suas costas foram recolhidas e contando com a habilidade de voar, Tan-san se transformou em um meteoro, caindo do céu com Xiao Wu no seu colo e pousando bem na frente do seu pai. Tangao não parecia diferente de antes. Ainda com os mesmos cabelos e barba bagunçados e com apenas um braço e uma perna. Mas nos seus olhos havia um olhar muito mais gentil do que quando Tan-san partiu. O olhar de Tan-san passou pelo rosto de seu pai e caiu sobre sua mãe atrás dele. Em menos de um ano que ele ficou fora, o Imperador Azul Prateado cresceu forte e saudável. As enormes folhas de grama agora já tinham quase 1 xi de largura e mais de 5 metros de comprimento. Além disso, a veia dourada agora havia se transformado em 3. No mesmo instante em que Tan-san pousou, quase todas as folhas de grama balançaram, se esticando na sua direção e se enrolando de forma gentil em volta dele. O caloroso e gentil amor maternal envolveu Tan-san e Xiao Wu por um momento. Tan-san se virou atônito, com lágrimas escorrendo sem parar. Mas essas não eram lágrimas de tristeza e sim de alegria. Xiao Wu ficou um pouco surpresa, piscando seus grandes olhos e observando aquelas enormes folhas de grama se enrolando em volta dela também. Além disso, seus olhos sem alma inesperadamente começaram a ficar vermelhos. Tan-san conseguiu sentir com clareza que sua mãe estava se recuperando muito mais rápido do que ele havia imaginado. Em menos de um ano, ele já conseguia sentir que a aura atual dela não era muito diferente da de uma besta espiritual do tipo planta de alguns milhares de anos.
O que mais o surpreendeu foi a inteligência que o Imperador Azul Prateado demonstrou. Era óbvio que sua mãe estava consciente. Sua alma ainda existia. Essa era uma situação completamente diferente da de Xiao Wu. Observando as circunstâncias atuais de sua mãe, Tang San chegou à conclusão de que não era possível ela se recuperar tão rápido assim só com a ajuda dos efeitos do poço de gelo e fogo em Yang. Por seu corpo ser de uma besta espiritual do tipo planta de 100.000 anos. O efeito estimulante do poço combinado com seu próprio sangue que foi usado para fertilizá-la antes, permitiram que ela crescesse com essa velocidade impressionante. Se continuasse nesse ritmo, então chegaria uma hora ainda durante a vida de seu pai em que a família poderia ser reunida. Tangal sorriu de forma gentil, sem nem um pouco da agressividade do Doulu céu claro anterior. Era como se ela tivesse sido lavada dele. A sua mãe está muito feliz que você voltou. Ela está te dando boas-vindas. Eu sei. Eu sei. Tang San disse com uma voz afogada de emoção. Tangal ergueu sua mão restante, secando as lágrimas nas bochechas de Tang San. Por que você está chorando? Você devia estar feliz. Tang San secou suas lágrimas com pressa, assentindo com força. Sim. Eu devia estar feliz. Pai. A mamãe está se recuperando muito mais rápido do que eu imaginava. Eu acredito que ela com certeza vai voltar à sua forma anterior. Os olhos de Tangal brilharam. Eu tenho certeza absoluta também. Sabe, pequeno San, durante o tempo em que você esteve fora, foram os dias mais felizes da minha vida nesses últimos 20 anos. Ver a sua mãe crescendo todos os dias foi o que mais me satisfez. Depois de tantos anos, nós finalmente pudemos nos reunir. Apesar de não ser preciso agradecer as coisas entre nós, pai e filho. Esse lugar que você encontrou para sua mãe. Nesse ponto, ele deu um tapa com força no ombro de Tang San. Pai e filho se entreolharam e nenhuma palavra foi dita. O Imperador Azul Prateado soltou Tang San e Xiao Wu, deixando apenas uma folha para trás, acariciando a cabeça dela com cuidado enquanto balançava de forma suave. Lágrimas não paravam de escorrer dos olhos de Xiao Wu e uma aura triste começou a ser emitida pelo Imperador Azul Prateado. Tang San sabia que sua mãe já havia percebido a situação de Xiao Wu. Tangal e sua esposa tinham uma relação muito próxima e seu olhar caiu sobre ela no mesmo instante. Suspirando. Não muito tempo atrás. Eu e sua mãe sentimos que você estava em perigo. A Xiao Wu. Com a menção de Xiao Wu, as lágrimas de Tang San ameaçaram começar a cair de novo, puxando aquele corpo macio para mais perto. Tang San narrou para eles o que havia acontecido desde que ele partiu. Quando Tang ouviu que Xiao Wu havia usado o sacrifício por Tang San, sua agressividade e crueldade originais apareceram de volta e ele cerrou os punhos com força. Além disso, cada folha do Imperador Azul Prateado tremeu com violência, como se estivesse chorando em silêncio. Tang San também relatou em detalhes sobre seus outros encontros. Sobre a fundação da seita Tang. Assim como tudo o que aconteceu depois. Tendo ouvido a história de Tang San, a expressão de Tang Yao foi se suavizando. Olhando para ele depois mais uma vez para Xiao Wu em seus braços, ele disse: ao enfrentar essas coisas, você se provou muito mais forte do que eu era. Cuide bem dos 4 clãs de único atributo.
No passado, fui eu quem os envolvi nessa história. Pequeno Sam, eu permitirei que você carregue todos os pecados que eu cometi. Ele não continuou falando. Mas a culpa em seus olhos fez o coração de Tan-san doer. Seu pai realmente havia feito alguma coisa errada? Não. Se estivesse no lugar dele, ele com certeza teria feito o mesmo. Pai, eu sou seu filho e você não fez nada de errado. Ele disse de forma resoluta e decidida, sem a intenção de confortá-lo. Mas só essa declaração já fez a expressão de Tang-ao relaxar bastante. Seu filho era capaz de entendê-lo. O que poderia ser mais importante do que isso? O olhar de Tang-san se virou para sua mãe. Pai. Mãe. Não se preocupem. Eu com certeza ressuscitarei a Xiao. Mas eu temo que ficarei um bom tempo sem poder vir vê-los. Eu voltei dessa vez também porque eu queria pedir o consentimento de vocês para uma coisa. Tang-ao o encarou sem expressão por um instante. Para o quê? Tang-san lançou um olhar suave para Xiao ao seu lado. Para o meu casamento com a Xiao. Eu quero que vocês sejam testemunhas do meu noivado com ela. Assim que ela se recuperar, nós iremos nos casar. Eu quero pedir a sua aprovação. Enquanto falava, ele puxou Xiao junto com ele para se ajoelhar diante de seus pais. Tang-ao olhou para seu filho um pouco surpreso. Mas sua expressão perplexa logo foi substituída por um sorriso. Bom. Bom. Muito bom. A Xiao é uma boa menina. Será uma bênção para você tê-la como esposa. Nós aprovamos. Nós aprovamos. Vendo a expressão vazia de Xiao, Tang-ao não conseguiu evitar que seus olhos se enchessem de lágrimas. Apesar de Tan-san não ter dado muitos detalhes sobre o que aconteceu com eles na grande floresta Estrela Dou, como ele poderia não imaginar a amargura que havia recaído sobre essas duas crianças? Ele também havia passado por uma experiência similar e conseguia entender muito bem os sentimentos de seu filho e Xiao. Duas folhas do Imperador Azul Prateado se moveram em silêncio, puxando as mãos de Tan-san e Xiao. Então unindo as duas e as amarrando juntas com firmeza. Uma sensação calorosa e gentil mais uma vez preencheu os arredores. Nesse momento, uma luz dourada azulada brilhou em volta de Tang-san e seus 6 anéis de espírito apareceram. O estonteante anel vermelho cintilou e um feixe de luz foi disparado dele, desaparecendo dentro de Xiao. Então seu olhar vago imediatamente recuperou a expressão. Dessa vez, Tang-san não impediu a alma de Xiao de se manifestar. Após olharem um nos olhos do outro, eles saudaram Tang-ao e Ain ao mesmo tempo. Tang-ao riu alto, colocando sua única mão sobre as mãos unidas de Tang-san e Xiao e os puxando para cima. Com uma nora como essa, o que mais eu poderia pedir? Pequeno Sam, no futuro você precisa cuidar muito bem da Xiao. De hoje em diante, ela é a sua noiva. Lágrimas escorreram pelo rosto de Xiao. A alma que temporariamente retornou para seu corpo tremeu de forma violenta, dizendo com uma voz suave: Pai. Mãe. Uma folha do Imperador Azul Prateado se ergueu, tremendo um pouco e parando na frente deles. Com apenas aquele suave tremor, um fio dourado saiu da folha, se enrolando nos dedos de Tang-san e Xiao como se estivesse viva.
no dedo do meio da mão esquerda de Tang San e no da direita de Xiao Wu. Uma luz dourada brilhou e com a luz intensa repleta de gentileza. Os fios dourados se transformaram em anéis dourados cobrindo os dedos deles. Tang San e Xiao Wu olharam chocados para aqueles anéis que não paravam de lhes passar uma sensação maravilhosa. Nesse instante, foi como se suas mentes de repente se conectassem. Parecia que suas almas haviam sido ligadas por esse fantástico fio dourado, para nunca mais se separarem. Tangao olhou para seu filho e sua nora com um sorriso. Esse é o presente de casamento da sua mãe para vocês. Eu não tenho nada para lhes dar, mas eu sempre desejarei o melhor para vocês aqui junto com a sua mãe. Xiao Wu. Fique boa logo. Nós esperaremos até o dia em que você realmente poderá se tornar nossa nora. Xiao Wu se jogou com força nos braços de Tang San, o segurando com firmeza e chorando em silêncio. Apesar de não ser uma reunião perfeita, ele e ela finalmente podiam estar juntos. Aqueles anéis dourados simbolizavam seus sentimentos. Nesse momento, todas as plantas dentro do poço de gelo e fogo em Yang pareceram dançar com alegria, abençoando esse casal. Escola Porcelana dos Sete Tesouros. Mestre da escola. Você realmente vai deixar a Hongron ir com o Tang San e os outros? O Doulu Osso disse com as sobrancelhas franzidas. Nin Fenxi assentiu. O grande mestre está certo. Para nós agora, é praticamente impossível enfrentar o rol dos espíritos. E com certeza nós não seremos capazes de nos tornar o centro da oposição a eles. Mas os 7 demônios da Shurek são diferentes. Essas 7 crianças, incluindo a Hongron, foram abençoadas com talento. Só se eles amadurecerem nós teremos uma chance contra o poder do rol dos espíritos. Mas se eles sempre ficarem debaixo das nossas asas, não serão capazes de voar até o 9º céu. Os 7 demônios da Shurek se complementam e eles são muito mais do que simples irmãos. O Doulu Espada. Shen Xin assentiu, dizendo: a decisão do mestre da escola está correta. A Hongron já está no 60º nível, dentro da escola porcelana dos 7 tesouros. Ela já pode ser considerada como poderosa. Apesar de seu espírito ter evoluído para o pagode de porcelana dos 9 tesouros, ainda dependerá dela alcançar a verdadeira força dele. Ela já provou antes que a decisão do mestre escola de enviá-la para cultivar na Academia Shurek foi correta. Esses 7 jovens juntos podem muito bem se tornar os nossos 7 futuros milagres. O Doulu Osso deu um sorriso torto. Eu não quero me separar da Hongron. Na escola porcelana dos 7 tesouros, apenas ela é digna de herdar a posição de futura mestra da escola. Nin Fenxi disse de forma resoluta. Jade que não for cortada, não poderá ser usada para fazer uma ferramenta. Eu também não quero me separar da minha filha. Mas se nós a mantivermos aqui, não será o mesmo que decretar a queda da escola porcelana dos 7 tesouros? Mesmo que eu não queira admitir isso, nós já estamos em declínio. Até o Império Seldou já está um pouco desconfiado de nossa existência. A recuperação da seita não está em nossas mãos, mas nas da Hongron. Quando as 9 luzes do pagode de porcelana dos 9 tesouros brilharem, será o momento em que a nossa escola porcelana dos 7 tesouros irá evoluir e voltar para o mundo dos mestres dos espíritos. Um homem e uma mulher.
Dois jovens estavam parados em silêncio na frente dos grandes portões da Academia Shurek. Os dois se entreolharam, com uma animação difícil de ocultar em seus olhos. Mubai, eu sempre quis te perguntar. Como você conseguiu convencer o seu pai a deixá-lo me trazer com você? A jovem mulher com um rosto angelical e um corpo demoníaco disse com um tom suave. O jovem abriu um pequeno sorriso. Eu disse ao meu pai que se eu não voltar vivo, meu irmão mais velho herdará o trono. Mas se eu voltar vivo, então será o momento de nós oficialmente agirmos contra o rol dos espíritos. Isso trará ainda mais benefícios para o Império Estrela-Lua e para a família imperial. Antes, se não fosse pelo meu irmão, meu pai não teria me deixado vir. Mas agora é diferente. Ao invés de dizer que ele me deixou ir, é mais correto dizer que ele espera que eu volte. Volte depois de se tornar mais forte. Se esses dois jovens não fossem o chefe dos 7 demônios da Shurek, o tigre branco de olhos cruéis da Mubai, e a mais nova deles, a civeta infernal Juzukin, quem mais eles poderiam ser? Depois de receber a carta do grande mestre, Dai-Mubai convenceu seu pai, o atual imperador de Estrela-Lua, e trouxe Juzukin às pressas para lá. Ouvindo a resposta de Dai-Mubai, Juzukin não conseguiu conter uma risada. Você está falando de um jeito tão pomposo. Por acaso eu não te conheço? Dai-Mubai piscou e suas cruéis pupilas duplas brilharam, olhando para a expressão de Juzukin, que parecia com um sorriso. Mas ainda não era bem isso, e disse impotente. Eu sabia que não podia esconder isso de você. Certo. Eu me rendo. Eu admito que meus motivos dessa vez foram mais egoístas. Não me diga que você não quer encontrar com todo mundo de novo? Nós 7 demônios da Shurek temos uma chance de viajar juntos mais uma vez. Lutar juntos e crescer juntos. Isso é perfeito. Aqueles anos em que estivemos juntos na Academia Shurek, apesar de nunca pararmos de lutar, foram a época mais feliz da minha vida. Honestamente. Se não fosse pela minha própria segurança, eu não me importaria de desistir da luta pelo trono. As intrigas da família imperial não são para mim. Eu tenho mais interesse em desbravar montanhas e florestas com os meus irmãos. A carta do grande mestre mencionou que o pequeno Al também voltou. Haha. Eu ainda não sei que nível ele já alcançou com a salsicha grande dele. Só a Xiao Wu. A carta do grande mestre relatou de forma simples o que havia acontecido nesse meio tempo então. Apesar de não estarem lá quando isso aconteceu, eles ainda tinham uma ideia de tudo o que aconteceu no Império Seldou. Juzukin suspirou. Deve ser difícil para o terceiro irmão. Mas eu acredito que a Xiao Wu com certeza vai ser ressuscitada. Nem mesmo os céus devem ter a vontade de separá-los. Dai-Mubai acariciou a cabeça de Juzukin. Venha. Vamos entrar. Eu não sei se o pessoal já está aqui. Falando do diabo. Nessa hora Maonjun, Ninghongon e Oscar de fato já estavam na Academia Shurek. Às vésperas de partir para a Ilha do Deus do Mar. O grande mestre estava apenas dando algumas orientações sobre cultivação para eles. Nesses últimos anos, cada um dos 7 demônios da Shurek havia crescido muito e aquele que mais mudou foi o Oscar. Depois de obter o crânio reflexo do espelho e a salsicha espelhada clonadora,
A força geral do time recebeu um aumento gigantesco. Ao mesmo tempo, ele também podia se tornar a ligação entre os 7 demônios da Shurek. Contanto que ele se preparasse com antecedência. Todos os membros do time poderiam usar os poderes uns dos outros por meio das salsichas espelhadas. Mesmo que fosse impossível usá-las no mesmo nível que o Oscar. Uma pequena fração já era o suficiente para mudar toda a situação. A Ilha do Deus do Mar era um mundo desconhecido para os 7 demônios da Shurek. Então o grande mestre aproveitou esse resto de tempo para fortalecer a cooperação entre Ninghongron e Oscar e os outros. Já Ma Onjun estava focado em melhorar o seu poder de ataque explosivo já extremamente assustador. Além dos 3. Dessa vez o grande mestre também deu lições para mais uma pessoa. Gordo maldito. Se afaste um pouco. Você está propositalmente ficando no meu caminho? Bai Shenxian chutou a bunda de Ma Onjun num acesso de raiva. Ninghongron e Oscar riram ao lado. Era claro que eles não tinham a intenção de se intrometer. Vendo Bai Shenxia oprimindo Ma Onjun completamente todos os dias era prazeroso e o pobre Ma Onjun não se atrevia a ofendê-los com medo de que eles mencionassem suas indiscrições passadas. Ma Onjun disse se sentindo injustiçado. Como eu poderia de repente me enfiar na sua frente? Você é quem está vindo na minha direção. Xiang Xian. Você não pode me acusar injustamente. Diga. Por que você está sempre chutando a minha bunda? E se ela quebrar? Bai Shenxia replicou. A sua bunda é tão gorda. Como é que um chute seria capaz de quebrá-la? Com essa pele grossa e essa carne espessa. Você está fazendo isso de propósito. Você sabe muito bem qual é a minha velocidade. Mas agora há pouco você ainda estava no meu caminho. Como isso pode não ser proposital? Ma Onjun respondeu. Foi porque eu estava com medo de que você pudesse se machucar. Aquele pequeno Ao é extremamente astuto. Agora há pouco ele usou uma salsicha espelhada clonadora feita com o sangue do terceiro irmão e com o suporte da Hongron. Se você passasse por eles desse jeito, é bem provável que você teria sido pega. Bai Shenxian lançou um olhar duvidoso para Ninghongron e Oscar. Irmã Hongron. Isso é verdade? Ninghongron se dobrou enquanto ria, dizendo. Xiang Xian. O gordo realmente não estava entrando no seu caminho de propósito. O espírito do terceiro irmão é do sistema controle. Apesar de você ser rápida. Se você caísse em uma das teias de aranha do terceiro irmão, você não teria chance de escapar. Os efeitos da salsicha que Oscar havia acabado de usar ainda não haviam desaparecido. Com um movimento da sua mão direita, uma bola de luz verde amarelada saiu voando, se espalhando no ar de forma abrupta e voando direto sobre Ma Onjun. Os olhos do gordo brilharam e um jato de chamas vermelhas douradas de repente foi ejetado de sua boca, bloqueando a teia de aranha no mesmo instante. Logo em seguida, com uma sacudida do seu corpo, 2 gigantescas asas de fênix se desdobraram de suas costas. Com um movimento delas, num piscar de olhos aquela teia de aranha foi transformada em cinzas e seu corpo deixou um estonteante rastro de chamas no ar. O imperador azul prateado que Oscar usou não era afinal igual ao de Tang San. Apesar de ter resistência ao fogo, Oscar não tinha essa habilidade no seu sangue e sua salsicha espelhada clonadora só usou uma gota do sangue de Tang San. Enquanto isso, as chamas da fênix do gordo já haviam alcançado um nível extremamente anormal, destruindo a teia de aranha com uma única ação.
Bai Shenxia mostrou a língua para Ma Onjun, que estava imensamente satisfeito consigo mesmo, e disse com desdém: já que você gosta tanto de se mostrar, vá fazer o seu próprio show. Ma Onjun não pôde evitar dizer: Xiang Xian, você não precisa sempre me alfinetar, certo? Nós estamos só treinando para aumentar nossa força. Se você não está satisfeita comigo, por que não espera até nós voltarmos para casa? Bai Shenxia arregalou os olhos. Gordo maldito! Você até mesmo aprendeu a discutir? Eu já te disse várias vezes para não me chamar de Xiang Xian. Além disso, o que você quer dizer com voltarmos para casa? Nós somos uma família agora? Ning Hongron sussurrou no ouvido do Oscar. O gordo encontrou a sua nêmese dessa vez. A boca dessa Xiang Xian é realmente bem afiada. Oscar respondeu em voz baixa. O que você acha dela? O gordo tem alguma chance? Ning Hongron disse. Eu não sei. Vai depender do próprio gordo. Antes, quando nós nos conhecemos, como nós poderíamos saber que acabaríamos juntos? Entretanto, eu tenho certeza de que a Xiang Xian tem um bom coração. Apesar de ela ser um pouco teimosa, ela é muito melhor do que eu era. Oscar sorriu. Sim. Como ela poderia se comparar a você? Naquela época você era a pequena diabinha da escola porcelana dos 7 tesouros. Até títulos Doulu como o vovô Gu e o vovô Espada tinham um pouco de medo de você. Ning Hongron olhou de forma reprovadora, beliscando de leve a sua cintura. Seu vilão! Se você continuar me provocando assim eu vou. Oscar ergueu uma mão para tocar de leve na cara macia de Ning Hongron. Você vai o quê? Ning Hongron corou e na sua timidez. Ela não conseguiu pensar direito, deixando escapar um eu não vou te deixar me tocar. Assim que disse isso, ela percebeu o que havia falado e sua cara charmosa ficou ainda mais vermelha. Oscar riu alto com satisfação. Eu estou com tanto medo. Você! Ning Hongron ergueu o pé para chutar a bunda do Oscar igual Bai Shenxia havia feito com Ma Onjun. Mas o vulgar Oscar deliberadamente empinou a bunda e disse em voz alta. Que delícia! Que delícia! Apesar de Ning Hongron estar brava, ela não conseguiu conter as risadas. Bai Shenxia ficou olhando para eles de longe com os olhos arregalados. Ma Onjun em algum momento já havia se esgueirado até o lado dela e disse em voz baixa. Você já viu um cara tão vulgar assim? Bai Shenxia balançou a cabeça subconscientemente e Ma Onjun se apressou em dizer. Entre nós 7 demônios da Shiurek. Em termos de moralidade, meu terceiro irmão sem dúvidas é o número 1. Entretanto, eu não fico muito atrás. Nós dois somos homens bons e de devoção sincera. Apesar de o pequeno ao ser um pouco vulgar, seus padrões de moral ainda são muito elevados. Você não sabe de tudo o que aconteceu entre ele e a Hongron. A história deles pode ser considerada tortuosa e singular. Mais tarde, eu vou te contar as histórias sobre nós 7 demônios da Shiurek. Certo. Bai Shenxia concordou também de forma subconsciente. Ela já havia ouvido muitas histórias sobre os 7 demônios da Shiurek, especialmente depois de vir para a Academia Shiurek. Quando os alunos olhavam para eles, o respeito no seu olhar não podia ser ocultado. Até mesmo os professores os tratavam com educação. Bai Shenxia também havia ouvido sobre como eles derrotaram todas as grandes academias no passado e se tornaram os campeões indisputáveis da
Competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite. Mas seu conhecimento sobre isso era apenas superficial. Quando Mao Jun viu Bai Xianxian concordar, ele não conseguiu conter sua alegria. Então hoje à noite irei ao seu quarto para te contar algumas velhas histórias. Ao meu quarto? Então Bai Xianxian reagiu, virando sua cabeça de forma lenta e olhando para a pessoa que estava bem perto dela e já mostrando sinais de que estava babando. Ela deu um belo sorriso e foi como se centenas de flores estivessem se desabrochando diante de Mao Jun, o deixando um pouco atônito. Patife fedorento. Pervertido maldito. Só nos seus sonhos. Explodindo de forma abrupta. Bai Xianxian beliscou a orelha de Mao Jun, torcendo-a com força. O gordo gritou de dor e os belos pensamentos em seu coração foram despedaçados. Oscar puxou Ning Hongron para mais perto, soltando um leve suspiro. Parece que a proposta do grande mestre está certa. A pressão que nós estamos enfrentando agora é muito pequena. Se nos reunirmos, de fato poderá ser divertido. Mas sem a pressão, a velocidade da nossa cultivação irá diminuir muito. Desde que voltei para você, sendo honesto, a minha mente não esteve muito focada na cultivação. Eu só consigo pensar em te fazer companhia e ficar ao seu lado. Mas nada parece importar. Ning Hongron assentiu, dizendo: eu também. Eu espero que com essa viagem para a Ilha do Deus do Mar, a gente consiga crescer mais sob pressão. Oscar abriu um pequeno sorriso, dizendo: na verdade, eu sei que o que você mais quer é continuar com essa vida. Mas você é a futura sucessora da escola porcelana dos 7 tesouros. Eu vou fazer o meu melhor para te ajudar a carregar esse fardo. Além disso, dessa vez nós 7 demônios da Shurek nos reuniremos de novo. Com todos juntos. Nossa cultivação será divertida independente da pressão que enfrentarmos. Todos nós podemos confinar nossas costas aos nossos companheiros. Vai ser muito melhor do que o tempo que passei no norte. Ning Hongron riu, dizendo: sim. Nós todos estaremos juntos. Essa é uma sensação muito boa. Depois de termos enfrentado tanto vento e chuva, todos nós crescemos. Oh! A Hongron cresceu. Haha! Pequeno Al. Seu bastardo. Até você já voltou. Você sabe o quanto a Ning Hongron chorou por sua causa? Oscar havia acabado de se virar quando foi abraçado por uma pessoa majestosa. É claro que foi apenas um abraço animado. Mas a força por trás dele já foi o suficiente para fazer seus ossos estalarem. Chefe Dai. Você não pode ser um pouco mais gentil? Oscar olhou para Dai Mubai, que já havia o soltado, com um sorriso de canto. 2 pares de olhos se encontraram e os dois não puderam evitar sorrir. Entre os 7 demônios da Shurek, os primeiros a se conhecerem foram esses dois e Mao Jun. Quando eles saiam para flertar e ir atrás de garotas naquela época, esses dois cooperavam bastante. Eles apenas tinham estilos diferentes. Dai Mubai bateu com força no ombro do Oscar. Que bom que você voltou vivo. Haha. Você está desfigurado. Excelente. Agora eu finalmente sou mais bonito que você. Oscar bufou. Ainda assim, você não é o mais bonito. Não se esqueça do pequeno Sam. Dai Mubai sorriu. Quem poderia competir com alguém que não é humano?
Eu estou satisfeito em ser mais bonito do que você. Juzukin disse algumas poucas sentenças em voz baixa para Ninghongron e a cara dela ficou vermelha no mesmo instante. Olhando para o Oscar de forma furtiva e assentindo de leve para Juzukin. Bai Xianxian olhou com um pouco de curiosidade para elas. Mesmo alguém de fora como ela podia sentir o laço forte que eles compartilhavam apenas pelos cumprimentos simples de Dai Mubai e Oscar. Ma Onjun disse. Esse cara que precisa de óculos é o chefe dos 7 demônios da Shurek. O tigre branco de olhos cruéis Dai Mubai e aquela bela garota é a mais nova de nós. A civeta infernal Juzukin. Entre nós 7. A força do chefe Dai só é inferior à do terceiro irmão. Só se ele se juntar a Zukin o terceiro irmão ficará um pouco para trás. Gordo maldito. Quem você disse que tem problemas de visão? Capítulo 200. A reunião dos 7 demônios da Shurek. A audição de Dai Mubai era muito boa e com um movimento dos seus pés. Ele já estava na frente de Ma Onjun, olhando para a bela e delicada Bai Xianxian ao lado dele. Ele disse em descrença. Gordo. A sua visão está muito boa. De onde? Nesse ponto. Sua boca já havia sido coberta por Ma Onjun e ele foi arrastado para longe de forma violenta. Vendo o olhar suplicante do gordo, Dai Mubai ficou ainda mais incerto. A princípio ele pretendia dizer que a visão dele estava muito boa e perguntar de onde ele havia tirado essa menina. Mas considerando quão bem Ma Onjun o conhecia, como ele poderia deixá-lo falar isso em voz alta? Oscar e Ninghongron estavam rindo do outro lado e Ninghongron aproveitou para explicar a relação do gordo com a Bai Xianxian para Juzukin. Sussurros. Ansioso. Ma Onjun comprimiu sua voz e disse para Dai Mubai. Chefe Dai. Seja misericordioso com as suas palavras. Dessa vez é coisa séria. Essa menina é prima do terceiro irmão. Eu e ela somos puros em mente e corpo. Eu a estou cortejando. De forma alguma mencione o que eu fiz antes. Se não, eu estarei acabado. Dai Mubai era inteligente e no mesmo instante ele entendeu. Olhando para Ma Onjun de forma compreensiva e dizendo com uma risada. Eu ia perguntar de onde essa garota tão bonita veio e acabou que ela é prima do pequeno Sam. É um prazer te conhecer. Eu sou Dai Mubai. Ele não era muito bonito. Mas seus olhos cruéis e seu temperamento lhe davam um charme especial. Caso contrário, ele não teria sido capaz de se satisfazer de forma tão desenfreada com tantas flores sem sofrer uma única derrota no passado. A intangível aura imponente que seu corpo emanava era capaz de pressionar as pessoas com muita facilidade. O encarando, Bai Xianxian não agiu de forma tão casual. Ao invés disso, falou de forma um pouco reservada. É um prazer te conhecer, irmão Dai. Eu me chamo Bai Xianxian. Você pode me chamar de Xianxian. Ma Onjun de repente deu um grito estranho. Xianxian. Você acabou de conhecê-lo e já está dizendo para ele te chamar de Xianxian? Ela olhou para o céu, dizendo. O irmão Dai é irmão mais velho do meu primo. Qual é o problema? Ma Onjun respondeu de mau humor. E quanto a mim? Por que você não deixa eu te chamar assim? Bai Xianxian murmurou. Porque você é muito vulgar. Toda essa gordura. Assim como essa expressão pervertida. Quem gostaria de falar com você?
O irmão Dai mostrou ser um cavalheiro logo de início. Como ele poderia ser igual a você? Ele? Cavalheiro? Maonjo encarou Bai Xianxian de olhos arregalados e então se virou para Daimubai ao seu lado. Por um instante, ele não conseguiu conter um sentimento de amargura. Entretanto, não havia nada que ele pudesse dizer. Quem mandou ele ter um registro criminal? Agora ele não podia ofender mais ninguém. O humor de Daimubai estava o completo oposto do de Maonjo. Dizendo com uma risada: Você é digna de ser a prima do pequeno San. Além de realmente saber falar. Xiang Xian. Você não está errada. Entre nós, o cavalheiro mais honrado sou justamente eu. Cof, cof. Oscar tossiu não muito longe dali e olhou para Daimubai com uma expressão estranha. Muito estranha. Zhu Zuqin estava parada ao lado de Ning Hongron com um sorriso. Sem a menor intenção de desmascarar seu homem. Muitos anos já haviam se passado e Daimubai já não era mais aquele mesmo jovem irresponsável. Ela também não era mais aquela menina que sentia insatisfação e até um pouco de ressentimento por Daimubai. Daimubai pareceu não ligar para os olhares dos outros sobre ele. Dizendo: Onde está o pequeno San? Ele não disse que nós íamos para a ilha do Deus do Mar? Maonjun respondeu: Já faz alguns dias que o terceiro irmão partiu. Parece que são alguns assuntos familiares. Eu acho que ele vai voltar logo. Com a menção de Tan-san. O sorriso na cara de Daimubai desapareceu aos poucos. O que está acontecendo com a Xiao Wu? O grande mestre mencionou isso na carta. Mas eu ainda não consigo acreditar. Por que alguém separaria a alma e o corpo dela? Ouvindo Daimubai dizer isso, uma forte intenção assassina de repente surgiu em volta de Maonjun e sua postura sofreu uma mudança de 180 graus. Essa era a primeira vez que Bai Xianxian sentia algo como isso vindo dele. De repente foi como se o gordo ao seu lado tivesse se tornado assustador. Em especial por causa da pressão gerada pelo Rei dos Pássaros. A Fênix, que a fez tremer e recuar meio passo subconscientemente. Agora, aos seus olhos, parecia que esse gordo havia se tornado muito mais alto e ele não se parecia com aquele cara risonho e vulgar de antes. Isso não foi obra daqueles bastardos do rol dos espíritos? Maonjun disse com ferocidade. Sem a necessidade de exagerar. Ele narrou tudo o que aconteceu e isso foi o suficiente para fazer um sentimento de severidade se espalhar entre eles. Até Juzukin ficou com a visão embaçada de lágrimas e só se acalmou após ser confortada por Ning Hongron. Hall dos Espíritos. Daimubai rugiu, com sua aura imponente explodindo de forma abrupta. Os demônios da Shurek já estavam acostumados com ele liberando sua aura desse jeito. Além disso, todos tinham força semelhante. Então suas reações não foram muito grandes. Mas Bai Xianxia não conseguiu suportar a pressão do tigre branco que explodiu tão de repente tão perto. Sua cara ficou pálida enquanto ela recuava vacilante. No momento em que ela estava prestes a cair, uma mão grande e estável segurou seu ombro e um fluxo de poder espiritual penetrou em seu corpo, causando uma sensação de calor abrasador. A respiração de Bai Xianxian se estabilizou no mesmo instante. Como se uma parede intangível feita de chamas ardentes tivesse se materializado diante do seu corpo, bloqueando as ondas de poder vindas de Daimubai. Não adianta você ficar bravo. Se quer lutar contra o rol dos espíritos,
Primeiro você precisa se tornar mais forte. Só quando vocês 7 se tornarem uma geração de títulos Doulu será possível enfrentá-los. Com a voz calma vindo de longe, todos se viraram na direção dela, vendo 2 homens andando até eles. Aquele que falou foi o grande mestre. Ao seu lado vinha o Doulu espada Shenshin. Grande mestre. Vendo o grande mestre, os demônios da Shiurek, assim como Bai Shenshin, se curvaram em saudação ao mesmo tempo. O grande mestre acenou com a cabeça de leve para Daemubai e Juzukin, sem nenhuma expressão em seu rosto rígido. Vocês já ouviram sobre o que aconteceu com o pequeno San e a Xiao? Nós podemos dizer que o rol dos espíritos é o nosso inimigo em comum. Durante esses anos, todos vocês progrediram em extensões diferentes, além de obterem habilidades espirituais mais poderosas. Antes de ir para a Ilha do Deus do Mar, eu espero que vocês completem um treinamento. Vocês ficaram separados por muito tempo e mesmo que a cooperação entre vocês ainda exista, se não conhecerem as novas habilidades uns dos outros, ela não alcançar o seu nível máximo. Todos assentiram. Eles sempre confiavam com sinceridade nas instruções do grande mestre. O olhar do grande mestre passou sobre cada um deles. Então disse: o período de treinamento começará agora. Apesar do pequeno San e da Xiao ainda não estarem aqui, vocês 5 já estão juntos. Para esse treinamento funcionar bem e rápido, vocês precisarão de pressão. Maonjun gaguejou um pouco. Grande mestre. Você não planeja usar o Sênior Shenshin para nos pressionar, certo? Ele sabia muito bem que o Doulu Espada já estava no pico do 97º nível. Muitos títulos Doulus não conseguiam nem chegar perto disso. Além disso, o Doulu Shenshin ainda tinha o título de Doulu de ataque número 1 do continente. Todos eles já haviam visto o poder de ataque de Yang Wudi, contra o qual até Tang San levaria a pior. Mas Yang Wudi era um mero Doulu espiritual, enquanto o Doulu Espada, que também era famoso por seu ataque, possuía o poder de 97 níveis. Uma pressão desse tipo talvez fosse um pouco demais. Bai Shenshin disparou um olhar um tanto desdenhoso para o gordo, pensando consigo mesma: por que está com tanto medo? Isso é só um treinamento. Ele não é um inimigo de verdade. A pouca boa impressão que o gordo conseguiu causar ao ajudá-la a bloquear a pressão antes foi toda dissipada na primeira chance. Ela não queria acreditar que poderia ter sentimentos por um gordo tão vulgar. A expressão do grande mestre esfriou. Você deveria se sentir sortudo de o Sênior Doulu Espada ter aceitado o convite de ajudá-los no treinamento. A presença dele não apenas acelerará o processo, como pode até estimular o crescimento da força de vocês, os ajudando a descobrir onde há falhas nas suas habilidades. Ninghongron riu. Vovô Espada, você tem que começar pegando leve. A expressão do Doulu Espada se tornou séria. Eu serei seu oponente agora, Hongron. Então eu não vou pegar leve. Além disso, Oscar, você precisa se lembrar de que se não conseguir proteger bem a Hongron, eu não permitirei que ela vá com vocês à Ilha do Deus do Mar. Você não disse que tinha a habilidade de protegê-la depois de voltar? Hoje eu vou testar isso. Eu espero que aquilo não tenham sido apenas palavras vazias. Ouvindo as palavras do Doulu Espada,
Os 5 demônios da Shurek ficaram sérios no mesmo instante. Eles podiam sentir que ele não estava brincando. Em especial Oscar, cuja expressão sorridente desapareceu, substituída por uma profunda aura imponente. Sem dizer uma palavra, ele apenas assentiu para o Doulu espada em silêncio. O grande mestre disse para Bai Shenxian: Shenxian, você não precisa participar do treinamento. Venha comigo. É? Bai Shenxian respondeu, andando até o grande mestre e parando ao lado dele. No seu coração, ela estava um pouco ressentida. Não era para eu ganhar experiência junto com eles? Então por que ele não vai me deixar participar do treinamento agora? Apesar de eu ser mais fraca que eles. Não é tanto assim. Eu ainda sou uma ancestral espiritual com 4 anéis de espírito. Então eles me desprezam tanto assim? Com a minha velocidade. Não deve ser problema para mim me proteger. Enquanto ela pensava assim, o Doulu Espada já havia começado a avançar enquanto os 5 demônios da Shurek já estavam recuando. Nindhongron e Oscar foram para trás do grupo. Daemubai ficou na frente, Maonjun e Juzukin se posicionaram dos lados dele. Todos com expressões graves. Bai Shenxian também notou essa diferença. Ela descobriu que no momento em que o Doulu Espada deu o primeiro passo à frente, seu temperamento mudou dramaticamente. Antes ele parecia apenas um homem velho normal. Mas agora, era como se tudo em volta dele tivesse se tornado afiado. Até o ar ficou um pouco distorcido. Só de sentir um traço dessa aura afiada, ela não conseguiu evitar ficar pálida. Então ela entendeu como estava errada e o motivo de o grande mestre não deixá-la participar desse treinamento. Atrás dele, aquela sensação afiada já parecia estar prestes a despedaçar seu corpo. Então ela podia imaginar o quão terrível devia ser estar na frente dele. Independente de o quão veloz ela fosse, ela temia que só pudesse ter um destino: ser cortada ao meio por aquela aura afiada. Em seu coração, Bai Shenxian sempre foi um pouco orgulhosa. Ela acreditava que, contando com a velocidade do clã Menchi, ninguém no mundo seria capaz de feri-la. Só agora, quando sentiu a aura emanada pelo Doulu Espada, que ela percebeu a diferença entre o clã Menchi e os verdadeiros poderosos. Deixando de lado ela. Mesmo se o seu avô estivesse ali, ele ainda não seria capaz de aguentar aquela formidável e feroz aura afiada. Mas os 5 na frente do Doulu Espada o estavam enfrentando sem recuar e aquele gordo vulgar aos olhos dela até estava na linha de frente. Luzes fracas começaram a brilhar de todos eles. O grande mestre deixou Bai Shenxian recuar rápido, até uma distância mais confortável, onde a aura do Doulu Espada não os alcançava e de onde eles podiam assistir à luta. Luz branca brilhou com força. Ao invés de recuar, Daemubai avançou, dando um passo à frente com coragem, dando um rugido alto. Seu corpo envolto pela intensa luz branca de repente sofreu uma drástica mudança e um enorme fantasma na forma de um tigre branco surgiu atrás dele. Seu corpo inchou. Músculos poderosos rasgaram suas roupas enquanto linhas brancas e pretas apareciam sobre eles. Amarelo. Amarelo. Roxo. Roxo. Preto. Preto. 6 anéis de espírito apareceram sobre ele. De repente, seu impulso aumentou vigorosamente.
A aura poderosa do tigre branco de olhos cruéis fez o fardo sobre seus companheiros diminuir bastante no mesmo instante. O grande mestre emitiu um leve som de surpresa. Excelente! Eu não esperava que o poder espiritual dele fosse aumentar de novo. Ele já deve estar no 65º nível. Bai Xianxian de repente sentiu seu coração ficar descompassado. Apesar de ser mais nova que os 7 demônios da Shurek, era por muito pouco. Ela era apenas um ano mais nova que Juzukin, a mais nova deles. O próprio Daimobai era só uns 3 ou 4 anos mais velho que ela e ela sabia muito bem que em apenas 3 ou 4 anos, ela jamais conseguiria alcançar o 65º nível. Enquanto Daimobai liderava seu espírito, um brilho estonteante também surgiu sobre os outros 4. Um fantasma apareceu atrás de cada um deles. Atrás de Juzukin havia um gato preto, cuja aura fria e concisa parecia muito mais hábil que a de Daimobai e os anéis de espírito sobre seu corpo eram iguais aos dele, a fazendo parecer misteriosa e perigosa. O espírito de Maonjun era muito mais extravagante. Um fantasma escarlate de uma fênix surgiu atrás de suas costas. Havia um anel de espírito a menos sobre ele. Mas seu impulso não era nem um pouco menor. As chamas ardentes da fênix se ergueram no céu, girando em volta de seu corpo e florescendo com um esplendor maravilhoso. O fantasma atrás de Ninghongron era igual ao espírito em sua mão. Um magnífico pagode de porcelana dos 9 tesouros suportado por sua mão direita, com 6 brilhantes anéis de espírito. O brilho de pedras preciosas emitido por ela a fazia parecer tão refinada quanto uma imortal. O fantasma atrás do Oscar era o mais estranho. 2 silhuetas prateadas borradas que pareciam se conectar com firmeza. 5 pessoas. 4 imperadores espirituais e um rei espiritual. E eles ainda eram tão jovens. Bai Xianxian subconscientemente prendeu a respiração, olhando para a batalha prestes a começar. No mesmo instante, uma voz clara os alcançou. Esperem um minuto. 2 silhuetas piscaram e 2 pessoas apareceram na frente deles. Ambos usavam roubas brancas e o homem segurava a mão da mulher com um pequeno sorriso no rosto. Como eu poderia me ausentar quando o Sênior Doulu Espada se dispôs a nos instruir? As pessoas que chegaram não eram estranhos, mas sim Tang San e Xiao Wu. Uma luz azul pálida cercava o ar em volta deles. Com gentileza, ele pegou Xiao Wu no colo e com um pouco de relutância, a colocou dentro da desejosa bolsa dos 100 tesouros. No momento em que Tang San apareceu, as expressões graves dos demônios da Shurek relaxaram um pouco e eles abriram pequenos sorrisos. Se antes eles pudessem ser chamados de 5 jovens poderosos, então com a adição de Tang San, eles se tornavam uma poderosa entidade. Daimobai riu. Pequeno San, você chegou na hora certa. Nós estamos prestes a receber alguns conselhos do Sênior Doulu Espada. Tang San assentiu. Com sua inteligência, vendo o grande mestre não muito longe dali, ele já havia adivinhado que o Doulu Espada havia sido convidado para instruí-los. Em termos de força, o Doulu Espada com certeza seria capaz de causar uma pressão formidável sobre eles. A presença de Tang San não fez a expressão de Shen Xin mudar nem um pouco e ele o deixou se juntar ao grupo. Tang San se posicionou atrás de Daimobai e transformou a formação 3-2 em uma formação 3-1-2. Em seguida, ele disse com calma: nós vamos começar. De repente, uma luz afiada e refinada passou pelos olhos do Doulu Espada e no momento seguinte, já havia uma espada na frente dele. Ela era longa e azul clara, como se fosse feita de cristal.
O mais estranho era que havia 9 estrelas sobre aquela espada. 2 amarelas, 2 roxas e 5 pretas. Vendo a espada, os 6 demônios da Shurek não puderam evitar se entreolhar com apreensão. Ser capaz de mudar a aparência dos anéis de espírito e fundi-los ao espírito mostrava o quão profunda era a cultivação do Doulu Espada. Shen Xin ergueu sua mão lentamente. Seu olhar não se fixou nos 6 demônios da Shurek, mas em sua própria espada. Essa espada tem 4 X, 3 com de comprimento e 3 com de largura. Ela se chama 7 Mortes. No instante em que o Doulu Espada estava prestes a segurar sua espada, uma luz irrompeu dos olhos de Tang San e ele gritou: Poder de ataque! Enquanto isso, 2 camadas de luz, uma branca e uma azul, se espalharam do seu corpo, cobrindo todo o chão. O congelante e cruel domínio do Deus da Morte e o domínio azul prateado gentil, cheio de vitalidade e intensas flutuações espirituais, floresceram ao mesmo tempo, cobrindo seus companheiros e também o Doulu Espada. Tang San era a alma dos 7 demônios da Shurek e todos eles confiavam muito nele. No instante em que Tang San gritou, Dai Mubai já estava avançando. É claro que ele sabia que tipo de oponente estava enfrentando. A primeira habilidade espiritual, a barreira do tigre branco. E terceira, a transformação do tigre branco Vajra. Irromperam numa fração de segundo e a luz branca sobre seu corpo se tornou dourada enquanto ele atacava com um impulso violento, como se fosse um meteoro dourado. Juzukin agiu um pouco depois que Daimubai. Seu corpo se transformou em um fantasma, contornado pelas costas do Doulu Espada. Suas afiadas garras de gato apareceram e ela avançou rente ao chão. Bai Shenxian, que também era uma especialista em velocidade, conseguiu sentir com clareza que, em velocidade, Juzukin não era nem um pouco mais lenta que ela. Na verdade, ela era até mais rápida. Mas não se esqueça de que Bai Shenxian era do sistema pura velocidade enquanto Juzukin era do sistema ataque e agilidade. Sendo uma mestra dos espíritos do tipo ataque e agilidade, ela possuía o poderoso poder de ataque que Bai Shenxian não tinha. Ao mesmo tempo em que os dois se moviam, 2 asas se desdobraram nas costas de Ma Onjun. Sob os efeitos combinados do banho de fogo da Fênix e da ascensão da Fênix, ele avançou pelo céu e todas as luzes à sua volta se distorceram. Era óbvio que ele estava usando sua 4ª habilidade espiritual, o golpe do céu da Fênix sibilante. Tang San ergueu o braço direito e sua 4ª habilidade espiritual, a prisão azul prateada, apareceu em volta do Doulu Espada, formando 3 camadas em sucessão enquanto seu braço direito se tornava dourado. A 5ª habilidade espiritual, a lança soberana azul prateado, estava sendo formada. De acordo com seus cálculos, no momento em que Daimubai e o Doulu Espada colidissem, sua lança já deveria estar pronta para ser lançada. Encarando um título Doulu, eles não se atreveram a se segurar. A pressão intangível causada sobre eles pelo Doulu Espada também era um fator decisivo para forçá-los a atacar com tudo. Ninghongron não poupou nem um pouco do seu poder espiritual. Seu controle das separações do coração já havia sido cultivado até o nível coração disperso das 5 aberturas, onde ela podia controlar 5 amplificações diferentes em alvos diferentes ao mesmo tempo. Quanto mais alto fosse o nível do mestre dos espíritos do clã Porcelana dos 7 Tesouros, mais anéis de espíritos eles teriam e mais formidável seria o efeito das suas amplificações. Quando Ninghongron amplificava com toda a sua força, apesar de ainda não ser igual ao seu pai,
A diferença entre os dois estava apenas no último nível. O pagode de porcelana dos 9 tesouros liberou feixes de luz brilhantes e coloridos, que amplificaram os corpos dos 5 demônios da Shurek atacando. O que caiu sobre Juzukin foram as amplificações de velocidade, ataque e poder espiritual. Suas 3 principais habilidades de amplificação com um efeito de formidáveis 70%. Ainda mais feixes de luz caíram sobre Daimubai. O de amplificação de força, de defesa, de ataque e de poder espiritual. Entretanto, foi Maonjun quem recebeu a amplificação mais formidável. Todas as 6 habilidades de Ninghongron caíram sobre ele, sendo aquele que tinha maior força explosiva entre eles. Ele era a verdadeira força de ataque do time, especialmente com a amplificação de atributo, que tornava o seu fogo de fênix ainda mais quente. As chamas vermelhas douradas se condensaram como se estivessem vivas. Já sobre Tang San, que também estava focado no ataque, só caíram 2 amplificações: a de poder espiritual e a de ataque. Mestre dos espíritos acima do 60º nível com amplificações em vários aspectos de 70%. Podiam se comparar a sábios espirituais em força, tirando o fator do avatar espiritual. Apesar de passarem anos separados, no instante em que a luta começou, todos exibiram seu exímio trabalho em equipe. Daimubai avançou direto e atacou pela frente. Juzukin atacou pelas costas e focou na parte inferior do corpo enquanto o gordo caia do céu. Ainda somando a lança soberana azul prateada de Tang San e as poderosas amplificações múltiplas de Ninghongron, a explosão de poder que eles geraram poderia fazer até mesmo um título Doulu normal ficar pálido de choque, só sendo capaz de se esquivar. Entretanto, eles não estavam enfrentando um título Doulu normal. No instante em que os ataques de Daimubai e Juzukin alcançaram o Doulu espada, sua mão direita agarrou o cabo da espada 7 mortes e a primeira coisa que ele fez foi sentir com precisão a distância dos 2 que já estavam tão próximos dele. Nesse momento, Shen-Shin já não parecia ser apenas uma pessoa, mas sim um furacão. Uma força indescritível de repente rompeu de seu corpo. Daimubai, que suportou o peso do impacto, só sentiu como se tivesse sido atingido por uma força enorme e extremamente afiada. Mesmo as amplificações do domínio do Deus da Morte, do domínio azul prateado e do pagode de porcelana dos 9 tesouros de Ninghongron não foram o suficiente para que ele conseguisse aguentá-la. A habilidade espiritual que havia sido ativada antes foi interrompida à força. Esse formidável impulso frontal conseguiu parar o avanço de Daimubai sozinho. Ele não parou porque quis. Diante daquele impulso que mais parecia uma tempestade violenta, ele não teve escolha a não ser parar. Com um ruído grave, sangue começou a escorrer da boca de Daimubai, recuando vários passos vacilantes. Mesmo com as múltiplas amplificações, ele não conseguiu se aguentar. A aura imponente do Doulu espada era como uma espada gigantesca repleta de essência que atingiu seu corpo com ferocidade. Juzuki enfrentou uma situação similar. Ela estava mais perto do Doulu espada. Então, apesar de não ter sido atingida pelo ataque frontal, no instante em que tentou golpeá-lo com suas garras, ela sentiu como se fosse coberta por inúmeras lâminas afiadas e dor a atingiu por todos os lados, a fazendo subconscientemente pular para trás. No instante em que Daimubai e Juzukin foram repelidos,
Maonjun já estava se aproximando por cima. As ardentes chamas da fênix transformaram seu corpo roliço em um meteoro caindo do céu. A luz distorcida cobriu Doulu espada e ele socou o chão com seu punho direito usando toda a sua força. Sua quarta habilidade espiritual. O golpe do céu da fênix sibilante foi ativada. A força gerada no momento em que o Doulu espada segurou a espada Sete Mortes repeliu Daimubai e Juzukin. Mas ele também escolheu esse momento para recolher sua aura imponente. Foi por isso que Maonjun continuou com seu ataque ao invés de parar e recuar. Quando o corpo dele pousou, com seu punho direito atingindo o solo, uma silhueta dourada ilusória já havia alcançado Doulu espada. Era justamente a lança soberana azul prateada. Tansan escolheu a hora certa para ativar sua habilidade espiritual. Se tivesse sido um pouco mais cedo, ele teria atingido Maonjun. Enquanto se tivesse sido um pouco mais tarde, a espada na mão do Doulu espada teria cortado no meio, não dando a chance de Maonjun atacá-lo. Se essa fosse uma luta de verdade, com a força do Doulu espada, Maonjun sem dúvida seria morto com facilidade. A lança soberana azul prateada de Tansan chegou no momento em que o Doulu espada estava erguendo sua espada e ao mesmo tempo em que Maonjun ativou o golpe do céu da fênix sibilante. Eles estavam na enorme floresta nos fundos da Academia Shurek, que era coberta de grama azul prateada, e quanto mais grama azul prateada havia, mais poderoso o efeito de amplificação do domínio azul prateado de Tansan seria. Com a amplificação do pagode de porcelana dos 9 tesouros mais a dos seus próprios domínios, a lança soberana azul prateada lançada por ele alcançou um poder sem precedentes, ao ponto de até o Doulu espada, com toda a sua força, não poder ignorá-la. Eles viram o Doulu espada fazer um pequeno movimento com o punho e a espada Sete Mortes se acendeu, sem usar qualquer habilidade espiritual. Ele apenas apontou a espada para frente e a lâmina azul clara bloqueou a lança. Vendo. O ruído intenso fez até o grande mestre e Baixin Xian, que estavam longe, deram um passo para trás. Uma cena estranha ocorreu. A poderosa lança soberana azul prateada foi cortada ao meio pela espada e se transformou em duas linhas de luz dourada que passaram pelos lados do Doulu espada. Por causa do impulso, Tansan acabou dando um passo trôpego para frente e o brilho em volta dele diminuiu um pouco no mesmo instante. Mas no mesmo momento, o corpo do Doulu espada parou por uma fração de segundo e o ataque de Maonjun seguido por um efeito de restrição se revelou, enfrentando uma explosão de ataques com força total dos demônios da Shurek. Mesmo para alguém com a força do Doulu espada ainda seria impossível se esquivar completamente dos ataques dele sem usar alguma habilidade espiritual poderosa. É claro que a forma como Tansan controlava o ritmo da batalha tinha uma participação significativa nisso. Hong! Uma intensa luz branca de repente explodiu do corpo de Daimubai. Sua quarta habilidade espiritual, a chuva de meteoros do Tigre Branco, floresceu. Ativá-la logo após o golpe do céu da fênix sibilante, o transformado em um poderoso pilar de chamas se erguendo no céu e prolongando o ataque em conjunto era um dos principais métodos de ataque dos 7 demônios da Shurek no passado. E nesse momento, um filamento do Imperador Azul Prateado alcançou Maonjun e apesar de seu corpo estar coberto pelas abrasadoras chamas da fênix, ele se enrolou na sua cintura grossa. Em meio àquela enorme explosão, as poderosas chamas da fênix e a chuva de meteoros do Tigre Branco concentraram seus ataques em um único ponto.
No momento seguinte, o corpo de Ma Onjun já havia sido puxado para trás por Tang San enquanto Daemubai e Juzukin também recuavam. O fogo de repente desapareceu e todos descobriram em choque que o Doulu espada que antes havia sido banhado pelos dois poderosos ataques amplificados sumiu. O que sobrou naquele lugar foi a enorme espada Sete Mortes, com 2 metros de comprimento e meio metro de largura. A espada estava cravada no chão, igual a quando estava na mão de Shen Xin antes. Apenas muito maior. Parecia que os ataques de antes não tinham feito nenhuma diferença. Enquanto Tang San puxava Ma Onjun para trás, 6 linhas de luz negra escreveram um enorme caractere de morte na frente daquela espada gigante. Essa não era a verdadeira cor do poder espiritual do Doulu espada, mas sim outra dimensão exposta quando as luzes formadas pela espada cortaram o espaço. Ma Onjun apenas sentiu as roupas em suas costas ficarem encharcadas de suor. Se ele ainda estivesse naquele lugar, ele poderia ter sido cortado em pedacinhos. Se antes alguém tivesse achado que essa luta era apenas uma disputa amistosa, então agora todos já deviam ter entendido muito bem que o Doulu espada disse antes não era piada. Ele realmente não planejava se segurar. A pressão que surgiu de repente fez os demônios da Shurek terem dificuldade para respirar. Em especial Ma Onjun, que quase foi cortado em pedaços e cujos olhos pequenos estavam com uma expressão gravíssima. Roar. Sob aquela enorme pressão, Daemubai rugiu, separando seus pés e esticando os braços, formando um círculo enquanto pelo crescia por todo o seu corpo sem parar e seu quinto anel de espírito acendia. Uma onda após a outra de intensa luz dourada se espalhou debaixo de seus pés e a cada círculo dourado emitido, sua aura aumentava um pouco. Até o fantasma de tigre branco atrás dele aumentou, se tornando dourado. A voz de Juzukin os alcançou com clareza. Essa é a quinta habilidade espiritual do Daemubai. A transformação do tigre branco demoníaco. Ela é similar à transformação do tigre branco Vajra e suas amplificações podem ser acumuladas. Antes que ela pudesse terminar de falar, aquela enorme espada no chão já havia se erguido, com a lâmina apontada para cima e de repente cortou para baixo, emitindo uma intensa luz azul. A enorme lâmina de luz foi lançada contra Daemubai, como se fosse um impressionante arco-íris. Sem dúvidas, essa espada gigante era o avatar espiritual do Doulu espada. Apesar de ninguém conseguir entender como ele foi capaz de transformar o seu corpo em uma espada, eles sabiam que, deixando-os de lado, essa espada provavelmente não poderia ser bloqueada nem por um título Doulu normal. Mubai. Continue. A voz calma de Tang San soou. No momento seguinte, ele já estava no ar. A habilidade do osso espiritual de Xiao Wu, teleporte, foi ativada. Em seguida, o corpo inteiro de Tang San já havia sido coberto por uma luz dourada. O corpo dourado invencível também foi ativado. Um estalo parecido com o de metal sendo partido ecoou pelo céu. Aquele arco-íris incrível foi bloqueado à força pelo corpo de Tang San e no mesmo instante, miragens borradas surgiram por trás dos demônios da Shurek, cobrindo todo o campo de batalha. De repente, tudo se tornou ilusório, como se esse fosse o mundo dos sonhos. Sob a densa cobertura dessa luz cintilante, os 6 demônios da Shurek sentiram uma sensação estranha, como se tudo diante de seus olhos tivesse se tornado irreal. Apesar de eles ainda poderem sentir a localização um do outro e do Doulu espada com clareza. De onde veio essa densa luz colorida? Do pagode de porcelana dos 9 tesouros de Minghongron. No passado,
Tang San deu o osso espiritual de Xinian para Ning Hongron e ela ganhou essa habilidade. A habilidade do osso miragem se chamava Espaço da Fantasia. Após se fundir ao pagode de porcelana, seu efeito se tornou muito mais poderoso do que quando foi usado por Xinian. Afinal, ela possuía o melhor espírito de suporte do mundo. O efeito do Espaço da Fantasia, sob o controle do usuário, poderia amplificar a força espiritual dos companheiros em até 20%. Além de estabelecer uma teia espiritual que conectaria suas mentes, de forma que eles não se perdessem dentro da miragem. Mas para os oponentes, ele causaria alucinações que não apenas atrapalhariam seu senso de direção, como também enfraqueceriam a força espiritual deles com efeitos psicodélicos.